eu gosto muito de falar uma coisa. O melhor reforço do time é não perder jogadores. Esse é o primeiro. Essa é a base de tudo. Um time vencedor tem que manter as suas peças, né? Então, quando eu escuto falar assim, renovou com o Ayrton, renovou com o Davi Luiz, eu sei que isso é menos empolgante. Realmente é muito pouco empolgante. Você não recebe isso como uma grande notícia, diferentemente de quando chega um jogador para agregar alguma coisa que aquele grupo não tem ou está precisando melhorar. Mas eu acho que, independente disso, é uma notícia muito boa. O Davi Luiz, esse ano, ele foi certamente um dos pilares do time do Flamengo dentro e fora de campo. Eu acho que já no ano que o Davi Luiz chegou, já deu para ver que ele era um cara que se interessava por isso, era um cara que mantinha o grupo unido, era um cara que sabia cobrar dentro do grupo. Eu gosto muito disso, eu gosto muito de jogadores que sabem a sua posição de cobrança dentro do grupo, não simplesmente esperar as cobranças, ou do treinador, da diretoria. Essa cobrança tem que ser interna, o grupo tem que se manter vivo, tem que se manter ligado. E o Davi Luiz é um jogador com esse perfil, eu lembro, no final do ano, ele deu uma entrevista pós-jogo, não vou lembrar qual era o jogo, mas chamando o grupo, de certa forma, à responsabilidade, e depois, no ano de 2022, a gente viu, até muito pelos depoimentos do Rodinei, como ele foi importante até para que outros jogadores chegassem no seu máximo. Então, para mim, a gente está renovando com um grande zagueiro e a gente está renovando com uma liderança muito positiva, muito, muito importante dentro do grupo. Acho que em campo seria muito difícil substituir aquilo que o Davi Luiz faz. É um jogador que sabe a hora de progredir com bola, sabe a hora do passe longo, sabe a hora de um passe vertical mais forte um pouco, um jogador experiente, inteligente, mas ainda com boa condição física. Eu acho que ele é um bom combo aí de coisas boas dentro e fora de campo. Principalmente aquele depoimento do Rodinei falando em como o Davi Luiz cobrou o profissionalismo dele, e não só cobrou, mas esteve ali lado a lado, sempre trazendo coisas boas para ele, incentivando. Eu acho que sintetizou muito do que o Davi Luiz conseguiu trazer. Ele não se preocupou somente em ser útil para o Flamengo dentro de campo, mas fora de campo também. Então, para mim, tem que ser muito comemorado. O tempo é mais um ano. Pela idade do jogador, acho que é o ideal, acho que até o Davi Luiz sabe disso. Você renovar depois de uma certa idade para o jogador, fazer um contrato longo, fazer um contrato de 2 anos ou mais que isso. Traz um certo risco que o clube não deva correr, mas eu acho que de tudo tá certo, acho que é algo que o Flamengo tem que comemorar. Eu até acho que a gente tem um grande zagueiro reserva, que é o Fabrício Bruno, mas eu acho que ele ainda não está no nível do Davi Luiz, nem sei se vai chegar, mas ele se mantém como reserva, e a dupla de zaga acho que entra. Foi um dos pontos fortes desse ano, que está acabando, de 2022, e entra como um dos pontos fortes de 2023, o Davi Luiz e Léo Pereira, os dois que vão ficar pelo menos por mais uma temporada, Bigode. Isso, né? O Davi Luiz foi realmente, como o Rafael disse, um ponto positivo. Não chegou bem, né? Acho que é uma questão física, mas o ano de 2021 foi muito bom para o Davi Luiz, tanto fora de campo quanto dentro de campo. Se tornou aquele capitão sem braçadeira. O crescimento do Léo Pereira também está um pouco atrelado a essa questão do Davi Luiz, dessa atenção que ele tem com alguns jogadores com potencial, porém desacreditados, ou de certa forma até não conseguindo colocar o máximo de seu potencial. E o Davi Luiz ajuda bem nisso. Para mim é uma renovação até normal, né? Uma renovação até sem muitos pós e sem muitos contras, na verdade, né? Sem muito debate. E a outra notícia que o Flamengo deu hoje foi: o Flamengo anunciou oficialmente a compra do lateral esquerdo Ayrton Lucas. Contrato até 2027. 5 aninhos, né, filho? 5 aninhos. Rubro Negro vai desembolsar 7 milhões de euros, algo em torno de 39 milhões e 400, pela contratação do lateral esquerdo. Eu já vou começar nessa. Eu acho que é uma puta de uma contratação. Você vai ter um lateral esquerdo de um bom nível por 5 anos. Isso eu estou pensando, obviamente, se ele conseguir performar, isso também não chama a atenção de outro clube da Europa, tal. Mas você vai ter. Se o Dayrton Lucas não vai ser o titular, você vai ter um puta reserva. Coisa que o Flamengo nunca teve, né? O Flamengo nunca teve de forma sólida um puta reserva, porque o reserva de toda essa era aí vitoriosa do Flamengo basicamente foi o René.
Na época que era o René, era quem que era o lateral esquerdo, reserva? Como? Na época que Era o René era Felipe titular. Luiz titular e René reserva. Não, antes do Ah, Felipe Luiz. aí era René Trauco, né? Chegou, Era Trauco? era Trauco. Era Trauco? Que era o Trauco jogou com o Abel? O Trauco jogou com o Abel. Jogou com o Abel, então. Então é isso. Então é a primeira vez que a gente tem um lateral esquerdo reserva mais confiável. Eu tô falando reserva confiável, mas também eu tô deduzindo também a minha expectativa, o meu prognóstico é de um Felipe Luiz que já vai para a parte física bem mais para baixo e a tendência é talvez até um Ayrton Lucas ali já para o meio da temporada se firmar como titular e o Felipe Luiz ser aquele reserva que vai entrar em alguns jogos. Mas é isso, você vai ter um puta lateral e se ele não render a ponto de ser titular, você vai ser um puta reserva e você corre atrás de um lateral esquerdo titular. É mais ou menos assim, Rafa? Cara, eu acho que eu vou aproveitar que você falou sobre isso aí, se é titular, reserva e tal. Eu acho que a ideia está: nós contratamos um possível titular. O que vai determinar é o campo e a bola. E aí ele vai disputar com o Felipe Luiz. O que vai dar nisso aí, a gente vai saber durante o ano. E como o Bigode falou, o Felipe Luiz é um jogador que está em declínio físico. Isso é bem visível. E talvez o que tenha viabilizado o bom ano do Felipe Luiz foi justamente essa situação em que ele não fez uma sequência de jogos. Felipe Luiz jogava um jogo da Libertadores, o Ayrton Lucas jogava o Brasileiro. E foi assim até o final do ano. Até o final do ano não, né? Que na final da Libertadores acabou jogando o Ayrton Lucas a maior parte do jogo. Mas eu acho que o conceito é esse. Em primeiro lugar, não estamos contratando um reserva, estamos contratando um possível titular. Pela situação do Felipe Luiz e pela capacidade do Ayrton Lucas. Ninguém duvida da capacidade do Ayrton Lucas de ser titular do time do Flamengo. O que você pode ponderar é que o Felipe Luiz tem mais condição em alguns aspectos do jogo, mas é um cara que chega com a possibilidade de ser titular. E cada vez mais, o Flamengo tem que aproveitar a sua condição financeira para mostrar um elenco mais homogêneo. Por mais que isso seja muito difícil você levar ao extremo. Dificilmente o reserva do Arrascaeta vai ter a mesma qualidade dele. Mas quanto mais homogêneo for esse elenco, quanto mais você tiver peças entrando e o time não sinta uma queda técnica muito grande, é muito importante. E isso, para mim, o Flamengo alcançou, por exemplo, na lateral esquerda. Hoje, quando você tem uma troca entre Felipe Luiz e Ayrton Lucas, ainda que você tenha características de jogos diferentes, você não tem uma diferença técnica muito gritante. Então, isso aí é bom para você manter o time e até para fazer um rodízio um pouco mais confortável. Você poder tirar alguns jogadores sabendo que quem entrar vai dar conta do recado. Gostei muito disso que o Bigode destacou também, 5 anos de contrato. Porra, você evita de estar procurando um jogador toda hora e com aquele problema de jogador pode chegar, pode se adaptar, pode não se adaptar, pode não dar certo. Quer dizer, o jogador veio aqui, ficou um ano, se provou, a torcida gostou dele, com certeza a comissão técnica gostou dele também. Aí você vai e faz um contrato longo, acho que o contrato é bem feito, 5 anos, está correto, realmente não foi barato, mas por bons jogadores é muito difícil pagar barato, só se for uma oportunidade de mercado. Acho que o Flamengo está certo, sim, e com jogador jovem. O Ayrton tem, Eu acho que o acho que Ayrton tem 25 ou 26 anos, não é? 25. Acho que é 25. Até o final do contrato vai ter 30, tá bom. Vai ter 30. Quer dizer, é um cara que até o final vai estar pronto para continuar a evolução dele, continuar entregando o mesmo futebol, e o Flamengo está tranquilo. E aí, como o Bigode falou, se esse cara arrebentar, de repente vem uma outra proposta dele para o exterior, aí o outro clube vai ter que chegar aqui pronto para pagar uma quantia que seduz o Flamengo a ponto de a gente ter que iniciar essa busca por um lateral esquerdo de novo. Gostei, estou bem feliz, acho que eu já esperava, mas ainda assim, acho que a gente tem que comemorar muito, é importante manter esses jogadores, e aí, não sei, né, Bigode? Você projeta o Ayrton Lucas titular esse ano? Eu acho que sim, cara. Acho que é o último, me parece, quem sou eu para falar da carreira de um jogador, mas me parece que é o último ano do Felipe Luiz. Entendeu? Sim. A tendência, eu acho, é um Ayrton Lucas ganhar na parte física e acabar sendo titular. É o que eu penso. Acho que inicialmente não. Inicialmente vai ser o Felipe Luiz.